Antes de a gente dar continuidade aqui ao livro de Coríntios, eu queria fazer só umas observações, né, sobre o texto que nós lemos em Levíticos. Né? São todos adultos aqui, são. Então a gente pode expor um pouquinho sobre isso aqui. Né? O Tiago trouxe a questão da impureza e do pecado, tem tudo a ver isso aí. Mas eu queria falar sobre essa questão do que está tratando aqui no capítulo 16, capítulo 15. A gente viu como é que Deus preserva aqui nos capítulos anteriores a vida em sociedade com relação à lepra, né, a respeito do mofo, né, ele trouxe tudo isso. Então, ele vem traçando aqui, pontuando, né, essa questão da vida prática no dia a dia, que as coisas acontecem. O mofo acontece na roupa, nas casas, a lepra também pode acontecer nas pessoas. Ele mostra como tratar isso aí. O capítulo 15, ele vai entrar num assunto muito profundo, a relação de intimidade entre um homem e uma mulher. É isso que ele está tratando aqui. Como se deve se portar, não é, para se ter uma vida sexual saudável. É isso aqui que ele está falando. Não é? Então, fala aqui da purificação. A impureza aqui não é o pecado em si, né? No contexto aqui, mas é a questão do cuidado com a contaminação que pode acontecer com o sêmen exposto e com o sangue da menstruação exposta. Então é isso que ele está tratando aqui. Olha, tenham cuidado com isso e tratem disso. Se lavem, tomem banho e tal. Então tem todo por quê? Porque isso vai prevenir a saúde sexual de vocês. Porque, irmãos, as infecções naquela época aconteciam. Da mesma, as doenças que nós temos hoje, né, sexualmente transmissíveis, você acha que naquela época não tinha? Tinha. E teria que haver esse cuidado da higiene com relação a isso. E é isso que Deus está tratando aqui no capítulo 15. Veja só o cuidado de Deus na saúde, na nossa saúde sexual. Aqui dos casais, né? Isso aqui é para casal, aqui não é para quem é solteiro, né? E nem para quem é solteira. Mas ele fala aqui disso aqui. E qual é a aplicação na nossa vida hoje? É muito simples. A gente pratica isso aqui literalmente, irmãos. Você toma banho, você se lava. Isso, ou não, ou você vai dormir de qualquer jeito. Você não faz isso, porque sabe que pode provocar uma infecção. É isso que o texto está dizendo aqui. Esse cuidado que nós devemos ter. E nós temos esse cuidado. Como foi que isso chegou ao nosso coração? Fundamentado nesse costume aqui. Olha que coisa linda aqui. Então ele trata aqui do que acontece e como se purificar. E aqueles que fazem isso, não respeitam, eles estão pecando. Aí é onde Tiago entrou. Tem que oferecer sacrifício pelo pecado que você cometeu, de não levar em consideração esses cuidados, né, com a saúde das relações íntimas do casal. Né? Quando eu li isso aqui, nossa, é fantástico, gente. Como é que Deus ele é cuidadoso nos mínimos detalhes para que a nação tenha uma vida íntima saudável. Esse livro assim é fantástico, irmãos. Eu gosto muito desse livro de Levíticos. Muito bacana. Então, voltando aqui ao nosso tema Coríntios, né? Hoje nós vamos estar tratando aqui dos principais assuntos da igreja que Paulo enumera na sua carta, né? São pelo menos aqui, são 6 assuntos. Nós já vimos aqui alguns deles, né? Na semana passada, entramos aqui na questão a comida. Não, nós vimos aqui a questão da imoralidade que houve em Corinto, né? Que ele manda fugir da imoralidade. Vimos aqui a questão do casamento, né? Que casamento é um dom, não é? Nem todo tem esse dom para casar. A solteirice também é um dom, mas também nem todo mundo tem esse dom para ser solteiro, mas isso é uma realidade em nosso contexto, né? Isso devia ser respeitado pelos membros da igreja. E existe uma sede muito grande de casamentos, né? Tanto por parte das mulheres, das moças, como também por parte dos varões, né? Mas isso deveria ser repensado pela igreja com mais cautela, né? Visualizando esse contexto aqui, que nem todo mundo que quer casar, não é apto para o casamento.
O desejo é uma coisa natural, porque isso também tem muita pressão da sociedade e da própria igreja, né? A igreja cobra muito isso, né? Quando você passa dos 25, 26, aí, você não casou ainda, cara? Você também não casou ainda, fulana? Você vai ficar para titia. Então, essa pressão faz com que as pessoas, né, elas corram em busca de um casamento. E aí, irmãos, acontece muita coisa, muito desastre. Não é? Porque não se pensou, não se levou em consideração, né, esse discernimento. Será que eu nasci para casar mesmo? É isso mesmo? Eu estou disposto a isso, a ter uma vida matrimonial, a levar, não é, a carga, o peso, as tensões? E a mulher a mesma coisa. Será que eu estou disposta a ser submissa, né? Não é ser subserviente, mas ser submissa e a respeitar, ter como cabeça, tá, e sustentar e amparar e auxiliar, tá, e sem gritar pelos meus direitos, né, que o mundo está aí colocando, pelos meus direitos de mulher, os direitos feministas, né? Então, essas questões hoje têm que ser pensadas e trabalhadas na igreja, para que se evite o número de divórcios, que é muito grande, irmão, nas igrejas. Muito grande, você nem imagina, não é? Casamentos que... nós temos uma experiência aqui mesmo, né, de um casal que casou o ano passado, né? Eu participei do matrimônio deles aqui, não é? Foi um matrimônio muito bonito, não é? Eles pertencem a uma denominação, eu não vou também entrar aqui em detalhes, mas só dizer isso, casaram e o casamento não durou 6 meses. Não durou 6 meses. Ela me ligou, né, para saber se a oferta para dar da igreja tinha sido dada, né? Eu fiz, não, fulana, não foi dada não. Ah, pastor, desculpa, eu estou passando agora pelo Pix e tal. E aí, como é que vocês estão? Como é que está o casamento? A gente pergunta, né? Pastor, o meu casamento acabou. Eu digo, como assim? Acabou. Eu digo, nossa, foi o que aconteceu. Ela não quis entrar em detalhe, né? Não, ele quis ir embora. Ele estava muito preso. E no dia que eles vieram aqui, eu perguntei, vocês fizeram aconselhamento para casamento? Ah, fizemos com fulano. Digo, então tá bom. Trataram disso, tratamos disso. Então, eu levantei os assuntos principais. Tratamos. Vocês estão conscientes? Estamos. Olha aí. E acontece isso, irmãos. Por quê? Porque não se tem assim um discernimento do que seja realmente o desafio do casamento. O que é um casamento? Não é? Isso é muito... E Paulo trata aqui de uma forma muito clara, não é? Que é um dom. É um dom, irmãos. E nem todo mundo tem esse dom de casar. Não é? Então é bom que se respeite nesse dom, mas se você é solteiro e está vivendo abrasado, então para com isso, casa. Por quê? Porque o casamento ele é uma purificação da prostituição. O casamento ele tem essa função também. Você deixa essa vida promíscua, né? As tentações vêm e você tem a sua satisfação de ambos ali no casamento. Né? Então nós vamos tratar hoje, seguindo aqui o nosso estudo em Coríntios, né? No capítulo 8, né, nós vamos ver aqui Paulo tratando das coisas sacrificadas a ídolos. Eu não como carne sacrificada a ídolo? Né? Essa é a grande pergunta aqui que está acontecendo aqui. Né? E como é que Paulo vai se portar diante dessa realidade? Como é que ele vai tratar desse assunto? Por quê? A gente não pode, irmãos, ler a Escritura, seja lá qual for o livro ou a carta, sem ter uma noção do contexto histórico, social e político do momento em que essa carta foi escrita. Porque muita coisa que Paulo escreve aqui tem a ver com a tradição cultural de Corinto. A gente não pode pegar simplesmente isso aqui e transportar para a nossa realidade e dizer, olha, Paulo está dizendo isso para os nossos dias. Não é assim que funciona. Nós temos que aplicar os princípios que estão aqui, mas a realidade que a carta foi escrita está lá atrás. E a gente não vai chegar lá nunca. Nós estamos mais de 2000 anos depois. E nós não estamos vivendo o contexto que esse povo viveu. Então, quando Paulo escreve aqui a respeito das coisas sacrificadas aqui a ídolos, não é? Qual era o contexto, daquele contexto ali de Corinto? Tanto um como Corinto, a carta 2. Corinto era uma cidade cosmopolita, era do Império Romano, era uma cidade sincrética, religiosamente falando.
Havia muitos cultos aos deuses lá, e tudo, em todos os cultos, tudo era oferecido aos deuses, inclusive a carne que o povo comia. Inclusive o pão que os cristãos comiam, se não faziam em casa. Inclusive os cereais, tudo que eles comiam ali, eles consagravam a esses deuses, porque esse era o entendimento, não é, espiritual do povo, dos pagãos. Né? Então, todo o contexto ali se voltava em volta disso. Então, Paulo é questionado, né, no capítulo 8, olha qual que ele diz no verso 1 aqui. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho. Então, aqui ele está fazendo aqui uma crítica àqueles que se diziam sábios para discernir essas coisas. E não é pela sabedoria, pela filosofia, pela sofia, não é, que se discernem essas coisas espiritualmente, mas segundo a Escritura. E Paulo continua aqui. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, olha só, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então ele pergunta, olha, se você é um cara sábio, se você tem entendimento, e entendimento da Escritura, como é que você vai sentar numa roda de escarnecedores? Então ele já começa aqui, agora ele questiona, ele pergunta à igreja, né? Então ele vai dizer assim no 11, e se assim por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que ele tem, é contra Cristo que você está pecando. Então, o que é que Paulo vai trazer aqui para a realidade da igreja? Olha, não faça isso. Não faça isso. Não é por sua causa. Você pode ter conhecimento espiritual para sentar lá e não levar nada em consideração, mas essa atitude vai prejudicar, pode prejudicar, não é, outros irmãos, na fraqueza da fé que eles têm. E o que é que eles vão ver? Então, fulano aqui é um presbítero aqui da igreja, um cara que é influente, tem uma boa oratória, prega e tudo mais, né? Então, a igreja aqui tem muita gente. Então, o irmãozinho que está aqui na igreja, né, vê fulano saindo de um boteco. Né? Então, o que é que ele vai pensar? Não, se fulano pode, eu posso também, eu vou lá. Mas ele não sabe o que fulano fez lá no boteco. Ele pode ter ido lá comer uma bisteca, porque lá tem uma boa bisteca e tal. Então, essa aparência aí tem que ser evitada, para não prejudicar a fé dos outros, né? E ele continua. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, aqui está o ensino principal de Paulo. O ensino principal de Paulo. Paulo levanta aqui nesse capítulo 8 aqui, alguns princípios básicos para isso. Vamos lá. Primeiro, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, esse aqui é o primeiro princípio. Então, ele está começando aqui a trazer sabedoria para a igreja. Você tem que fazer, cara. Pronto. Ele está julgando pela aparência, e aí já é pecado do irmão. Mas você tem que fazer, não tem problema. Porque, veja só, é como Paulo diz aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, o ponto fundamental é esse aqui, olha só. Qual é o ponto fundamental? Sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, não existe. E que não há senão um só Deus. Então, essa é a minha primeira convicção. Então, a carne sacrificada a ídolos, se o ídolo não existe, a carne não é sacrificada. Eu posso comer, não no banquete, num culto pagão. Aí já é um outro contexto aí. Mas se eu vou no mercado e compro a carne, irmãos, eu não tenho que perguntar ao açougueiro, essa carne vem de onde? Esse açougue é consagrado ao Senhor? O açougueiro vai ficar assim, esse cara está doido. Ele não vai responder isso aí. A gente não sabe. Né? A gente não sabe qual é a postura, né, dos produtores de carne, de trigo, né, de feijão, de arroz. Você sabe disso?
Você vai lá, simplesmente pega no supermercado e come. Você chega em casa, vai almoçar, você pede que o Senhor abençoe meu alimento e come. A gente não está interessado. Muita gente está interessada nisso, em saber a origem. Né? Houve uma campanha muito grande para aquele suco Hades, né? Ainda está no mercado aí, né? Os crentes começaram a brigar contra aquilo ali, porque significava inferno, ou Hades. O nome, justamente. Então, houve uma campanha assim, irmãos, muito grande. Isso é falta de conhecimento, não importa, não interessa. Porque não existe ídolos para o cristão. Os pagãos existem, eles adoram, mas a gente não crê nisso, eles são nada. Então, se a carne que eu compro é sacrificada a algum ídolo, eu não sei. Mas que eu vou comer, eu vou. Porque lá na minha mesa eu oro, peço para Deus abençoar e como. Esse é o primeiro princípio. Por exemplo, se tem uma festa junina, por exemplo. Eles fazem lá, São João, tal. A comida que eles, por exemplo, uma vizinha minha que fez, só casa, e me chamou. Aí eu fui chegar lá, eu não posso comer? Pode, sem problema nenhum. Irmãos, é isso que eu falei. Esse é o nosso discernimento. Para o cristão, não existe ídolo. A gente sabe que essas festas de padroeiro, tudo é consagrado. Tudo é consagrado, irmãos. Ou você acha que eles fazem aquilo de boa vontade? Não. Tudo ali é consagrado. Não é? A João, a São João, a São Pedro, não sei, é tudo consagrado. E as quermesses, né, que a Igreja Católica faz, tudo ali é consagrado também. Mas isso não impede, né, de você comer, aí chega a sua vizinha, olha o que eu trouxe para você lá da quermesse, uma canjiquinha. Isso é consagrado, eu já vou jogar fora. Você vai fazer isso? Não vai. Você vai agradecer, orar e comer. Ele fazia a instalação elétrica de um bar. Pronto, é outra coisa também. Mas não foi isso que eu vou. Pelo amigo, para dar um consolo, para dar uma mão, né? Agora eu sei que é complicado, né? Mas você vai no bar, né? Aí eu vou passo e ela faz uma coisa no bar. E se passar na hora que ele pede um copo d'água, o cara dá água, aí vai, tá tomando a pinga também, pronto. Aí que vai complicar mais ainda. Né? Mas, irmãos, olha, isso é maturidade do cristão. E se ele for questionado na igreja, ele pode sentar com quem questiona e dizer, irmãos, é meu trabalho, é minha profissão. E eu fui lá para fazer o meu trabalho. Pastor, existe uma coisa muito diferente do que ele está falando, que aí é questionado. Eu, por exemplo, não concordo com o crente vender bebida alcoólica. Sabe? Tinha uma pessoa na igreja que eu era lá, muito filho, eu morei lá, ele tinha um armazém, um bar. E o pastor questionou isso para ele, eu saí da igreja. Ele falou, eu cuido do meu bar e tal, e é o que mais me dá dinheiro. E aí, tinha as mesas que as pessoas sentavam, dava com a cerveja e tal. E ele falou, não, pastor, isso eu tomo, mas eu vendo esse meu trabalho. Isso é um crente. Ele era. Dono de um bar. Aí está errado. Aí tem que ser chamado. Porque ele está promovendo algo que a palavra condena. A embriaguez, né? O salão ali da promiscuidade, né? Conversas de escarnecendo a vida dos outros. Então, isso aí está errado. Ele tem que ser chamado a atenção. Ele tem que ser doutrinado a isso, para ele perceber isso. Olha, o que você está produzindo é contra os princípios
do reino de Deus, mesmo que seja o seu sustento. Está errado. O modo que ele está vindo é um modo ilícito, segundo as Escrituras. Não é? O cristão não pode se envolver com isso. Não pode. Aí ele partiu para um extremo aí. Não é? Ele está com a vida dúbia. Não é? Ele está com a vida dúbia. Né? Ele não amadureceu o suficiente para discernir, não é? E se posicionar aí diante de Deus. Paulo continua aqui dizendo aqui, ó, verso 5 do capítulo 8, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, né? Quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, de fato, isso aqui está falando do contexto cultural de Corinto, do Império Romano, e muitos senhores também, aqui ele fala que ele toca aqui em César, né? Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Aí Paulo dá outra lapada aqui. Ele confronta aqui tanto a cultura, essa cultura pagã, como também os senhores dessa cultura. Realmente, para eles existe, mas para nós não, porque só existe para nós um Deus e Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos e por ele existimos. Então, Paulo aqui fala do segundo princípio aqui, que fundamenta, né, a posição do cristão. Não é? O nosso serviço aqui é ao Senhor. Nós não temos que dar satisfação à cultura, nem aos costumes culturais que vão de confronto com a Escritura. A gente não está aqui para isso, irmãos. Para ser conivente com essas coisas aí e estar endossando o que está acontecendo. Não, a gente é contra isso. Porque isso afronta as Escrituras. Vocês estão me entendendo aqui? Como é que Paulo está puxando aqui a igreja de Coríntios para a centralidade aqui do cristianismo, no contexto pessoal de cada um, na sociedade? Ora, irmãos, isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente acha que é muito simples ser cristão. Não é simples. Não é simples. É um desafio imenso. Imenso. Porque nós estamos indo de encontro a todo um sistema contrário às Escrituras. Todo, sem exceção. Sem exceção. E a gente não pode, se envolver com esse sistema, querendo transparecer que isto é contextualização do Evangelho, como muita gente faz. Não, pastor, eu estou aqui me contextualizando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A palavra de Deus nunca manda contextualizar. Manda você pregar o Evangelho, se posicionar diante da realidade que você vive, né? Sempre com essa concepção. Tudo é de Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é meu Senhor e a Ele eu sirvo. Ok, vamos lá, vamos continuar aqui. Não é? Ele vai traçar aqui um terceiro princípio aqui. No verso 6, no verso 7 ele diz assim, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. De fato, os pagãos não têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, isso aqui está falando aqui também da igreja, dos crentes. Alguns, até agora, são acostumados com seus ídolos, sendo crentes dentro da igreja. Irmãos, há diferença entre essa realidade e a nossa aqui? Nenhuma. Nós temos pequenos ídolos em nosso coração, que nós nos prostramos a ele quase todos os dias. Qual é o principal dele? Qual o ídolo que nós mais adoramos na nossa vida? Quem? Nós mesmos. Nós mesmos. É o que Paulo chama aqui de orgulho, né? Esse orgulho aqui. Então, o nosso coração, segundo Calvino, né, é uma fábrica de ídolos. E a nossa luta é contra quem? Contra nós mesmos, como Paulo está dizendo aqui. Então, alguns tinham ídolos dentro de casa. Por quê? Porque o Evangelho não tomou completamente o coração deles. Eles continuam adorando essas imagens, achando que muitas respostas do que eles são, do que eles têm, vem deles. Né? Vem deles. O trabalho pode ser um ídolo para alguém. Meu trabalho é de onde vem meu pão, meu sustento, para mim e para a minha família. Muita gente pensa, muito crente pensa assim. Ora, o trabalho é uma bênção. Mas ele não deve ser um ídolo. Não deve ser adorado de hipótese alguma. Vamos lá. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se.
Então, não comem para satisfazer o ídolo, sendo crente. Não, porque eu fiz um voto, eu não sei o quê, eu fiz uma promessa, papai vai e faz isso. Não é? Então, ele se contamina a si mesmo, porque ele deixou o princípio de Deus de lado. Agora, olha o que é que Paulo diz aqui no verso 8 aqui. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganhamos se comermos. Não é a comida que agrada a Deus. Não é o fato assim, eu vou comer isso aqui para te agradar. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não é? Ao verso 8. Então, aqui vem aqui o terceiro princípio aqui. Não é? Não é o que fazemos, não é o que comemos, ou deixamos de fazer, ou deixamos de comer, que vai agradar a Deus. Não é isso, irmãos. O que é que vai agradar a Deus? Qual é o fim principal do homem? Conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. É um coração submisso e entregue ao Senhor. Esse é o ponto aqui, irmãos. Se meu coração é um coração ensinável, submisso ao Senhor, temente, temeroso, quebrantado, não é? Eu não vou estar dando atenção para comida, alimento A, alimento B, alimento C, tal. Isso para mim é bom para o meu corpo, não é? Por exemplo, quem é alérgico aqui a crustáceo, não vai comer crustáceo. Não porque Deus proibiu comer crustáceo, mas é pela sua saúde física, do corpo. Mas quem gosta, come. E aí? Eu estou agradando a Deus ou desagradando a Deus comendo crustáceo? Isso não importa. Por quê? Porque o ídolo em si não importa. Não é? A comida em si não importa. Deus santificou todos os alimentos. Está lá em Atos, quando o lençol desce e Jesus manda Pedro matar e comer aqueles animais que eram impuros no Velho Testamento. Deus agora santificou a tudo. Olha o verso 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os outros. Aqui Paulo vai tocar aqui no ponto central. A liberdade cristã, ela tem limites. Ela margeia até onde eu devo ir. Vai margear como? O que é que dá margem à minha liberdade cristã? A lei de Deus, irmãos, a sua palavra, os seus princípios. Ora, se eu sei que Marlene não gosta de acarajé, a gente sai para lanchar. Aí, ali naquela avenida ali tem uma barraquinha de acarajé. Marlene, deixa eu parar aqui para comer um acarajé. Ela já se fecha. Olha para mim assim. Aí pensando, pastor, comer acarajé? Não sabe que é consagrado? Como é que pode? Ela pensando no coração, como é que pode isso? Nossa, eu vou dizer aos presbíteros, isso não pode. Ela não gosta. Mas se eu sei que ela não gosta, eu vou para lá com ela? Não vou, gente. Eu tenho que respeitar o limite, né, do conhecimento e do crescimento dela. Essa liberdade que o maduro, o que tem maturidade cristã, sabe frear. Sabe frear. Minha mãe, a vida inteira, nossos vizinhos não comiam peixe, não comiam carne sem comer da paixão. E ela nunca comeu carne. Nós assim, crescemos na igreja presbiteriana e tal, e ela falava assim, não, eu preciso desse para fazer isso. Por quê? Porque tinha um vizinho que fazia churrasco. Naquele dia especificamente. Ela falava, não, isso é muito Agora veja só, sexta-feira da paixão simboliza o quê? Vamos fazer uma leitura aqui bíblica desse fundamento. O sacrifício de Cristo, não é isso? Aonde é no Velho Testamento que se aponta o sacrifício de Cristo? A Páscoa, né? O sacrifício da paixão é a Páscoa. O que é que acontece no Velho Testamento que mostra, que revela a Páscoa ali? Não está em Gênesis 12? Não é isso? Além da primeira Páscoa que é estabelecida, que apontava para Cristo, o que aconteceu em Gênesis 12? Deus diz, Moisés, faz o seguinte, reúne as famílias e diz, olha, mata um cordeiro que elas possam comer. Se o cordeiro for grande, então chama a outra para poder que não sobe nada. Eles fazem o quê? Eles fazem um churrasco de cordeiro e comem. Por que a igreja católica proibiu de comer carne? Você está vendo o fundamento, que não tem fundamento nenhum? Uma vez a gente já viu que estava fazendo um estudo da igreja 19, e a professora falou assim que era porque não tinha nada, não era proibido comer carne. As pessoas comeram peixe naquela época, que era época de pesca.
Nada a ver. Nada a ver. Jesus ceiou com os apóstolos, ceiou, jantou com os apóstolos, jantou mesmo, comeu feijão, arroz, carne, farinha, tal. Depois foi que ele ceiou, depois foi que ele repartiu o pão ali e repartiu o vinho. Aí ministrou aos apóstolos. Mas ele comeu, gente, ali, comeu carne ali. A gente subentende isso, que era uma ceia, era uma comida mesmo. A ceia em Coríntios, a mesma coisa. Já pensou? Coríntios, vamos celebrar a ceia do Senhor, só tem peixe na mesa. Não só tem peixe na mesa. Tem boi, tem porco, tem peixe, tem galinha, tem peru, tem um monte de coisa ali. Então, sabe, essa imposição da tradição sobre a Escritura, isso é idolatria, isso é pecado. Então, Sexta-feira Santa, primeiro que não é santa. Isso não tem nenhum dado que mostre isso. Não é? Tem nada a ver isso aí. Então, já começa por aí, o desvio da Escritura. E segundo que, na Páscoa, comeram churrasco de cordeiro, novinho. Nossa, devia ser uma delícia, né? De 1 ano, bem fresquinho, nossa, carne macia. Ok, irmão, então, a nossa liberdade, ela tem um limite. Eu posso, mas se vai constranger a meu irmão ainda fraco na fé, eu não faço, até que ele chegue ao conhecimento, ao conhecimento do que está acontecendo. Aí sim, a gente pode até caminhar junto, né? Então, esse é o capítulo 8, não é? O capítulo 10, né, Paulo vai voltar a falar sobre a questão da idolatria no alimento, né? Ele fala isso aqui muito claramente, não é? Ele fala aqui no verso, em todo o capítulo ele volta a esse tema aí, né, dizendo que isso é uma idolatria. Quando você tem esses pontos assim, você deixa eu ver o que ele diz aqui. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Então, isso aqui fala lá quando Moisés subiu no monte e fizeram aquele carnaval ali embaixo, né, para adorar o bezerro de ouro. Né? Então, não sejam como esses. Né? E não pratiquem imoralidade. Aqui ele fala aqui do caso aqui do capítulo 5. Como alguns deles o fizeram e caíram mortos em um só dia. Ele volta aqui para aquele caso lá ali do monte ali, né? E num só dia caíram 23.000. E não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelos restaurantes. Então ele fala aqui da caminhada do povo pelo deserto, chamando o povo a não ser idólatra nesses pontos aqui, não é? Nessa prática aqui, com comer e com beber, com a imoralidade e colocando Cristo à prova pela murmuração. Então ele fala que o capítulo 11 aqui é um capítulo muito, muito interessante, que ele fala sobre a mulher na igreja. É um capítulo assim muito polêmico aqui, né? Principalmente para as feministas que existem hoje dentro da igreja, que elas leem isso aqui e ficam assim: Paulo era um machista, era isso, era aquilo outro e tal, não devia ser pastor por isso. Então elas começam era um misógino, né? É misógino que chama, essa palavra nova agora, né? Mas não deixa a mulher assumir nada, tal. O que é que está acontecendo aqui no capítulo 11? Quando Paulo começa aqui: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm a tradição assim como eu a transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça do homem, de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Paulo começa a colocar aqui, não é, a ordem, não é, espiritual das coisas, não é? Começando desde Cristo, não é, até chegar à relação aqui matrimonial. Então, ele faz aqui uma relação da Trindade com o casamento. Isso aqui é muito interessante, isso aqui. Muito interessante. Para a gente não pensar que a posição do homem é uma imposição da cultura ou uma imposição da lei. Não é, irmãos. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Todo homem o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, Deus é o cabeça de Cristo, olha a relação que ele faz aqui, e o homem é o cabeça da mulher. O que é que Paulo está dizendo aqui, com isso aqui? Olha só, a relação de Deus com Cristo aqui. É a mesma relação do homem com a mulher. Então, como é que Deus tratou o seu filho? Ruim? Foi mal? Foi perverso? Não.
Como é que o homem deve tratar a mulher? Segundo os princípios que Deus tratou o seu filho, não é? Mesma coisa. Ele vai falar isso, mas ele fala isso também lá em Efésios, né? Mas o ponto aqui, é interessante que é na prática da mulher dentro da igreja. Então ele já começa pontuando isso aí, não é? Essa ordem natural e espiritual colocada pelo Senhor na relação do marido e mulher, do homem e da mulher dentro de casa, do casal. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, neste caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Entenderam o que é que Paulo está dizendo aqui? Não, né? Nadinha. Por quê? Por que você não entendeu? É uma boa pergunta. Porque você não conhece a cultura da época, o contexto cultural da época. Por isso que você não conhece. Você acha que isso aqui é machismo, é uma imposição. Paulo está proibindo a mulher de fazer isso na igreja e tal, e tal, e tal. Porque você não está entendendo o que está por trás, não é? Ou o que é que a tradição cultural tá dizendo aqui das mulheres aqui. Então, irmãos, há alguns pontos aqui interessantes, né, nessa questão aqui, tanto do homem como da mulher. Olha o verso 7, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Eita, isso aqui, tá vendo? Não pode, esse cara é um machista, não tem como, olha só o que está dizendo, que coisa absurda. Aí ele continua, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Piorou. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Ele já começa a mudar aqui. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, aí ele vai dar uma remate aqui. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então, Paulo aqui, iguala. Ele põe espiritualmente o que está acontecendo aqui, a posição, os papéis de um e de outro, e depois ele iguala todos diante de Deus. Então, Paulo aqui, não, Paulo não pode ser machista desse jeito. Olha o que ele está dizendo aqui, nesses últimos, para concluir aqui a ideia dele aqui. Então, mas o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está chamando a atenção à igreja para um costume cultural, né, do contexto, que eles deveriam respeitar. Por quê? Porque isso fazia parte da cultura local. Então, a mulher cobrir a cabeça, irmãos, aqui, significa o quê? No contexto aqui. Você, quando casa, usa o quê? Na sua mão esquerda. Não usa uma aliança? Isso é o nosso contexto cultural. Então, vamos aqui. Toda mulher que não usa aliança, aqui no contexto, que é casada e não usa aliança, olha, a gente tem que dar uma chamada nela. Por quê? Porque naquele contexto, o véu, o cabelo na mulher era sinal de que ela era uma mulher casada com o seu marido. Esse aqui é o ponto. A mulher que não tinha a cabeça coberta, ou que raspava a cabeça, né, tinham dois fatos aqui. Ou era solteira, ou estava atrás de um homem. Para se evitar, isso era da cultura local. Isso dentro da igreja, Paulo diz, não, a mulher casada ela tem que ou ter o cabelo grande ou usar o véu. Usar o véu. A questão aqui é essa. Então, é uma questão de posicionamento social para os casais. Para a mulher casada e para o homem casado. Deu para entender isso aqui? Porque Paulo dá uma mexida aqui. Não é? É como se eu casasse com Celina, a gente é casado, né? E nem eu uso aliança, nem ela usa aliança. O que é que isso está dizendo? Se uma mulher solteira se engraça de mim e olha para a minha mão, não tem aliança, ela vai dizer o quê? Nossa, vou dar em cima dele. Ou se não, um homem, né, vê Celina sem aliança, nossa, que mulher bonita, eu vou dar em cima dela. Porque ela está chamando isso. Não é? É como eu estou
eu estou livre. Eu estou livre de qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Então eu estou apta para contrair qualquer relacionamento. É o que está acontecendo aqui. Então a mulher casada não deve nem raspar a cabeça, né? E deve andar com a cabeça coberta. Porque ela está dizendo, olha, eu sou casada, então não venha, eu não estou chamando ninguém para nada. Eu estou aqui em respeito ao meu marido, aqui eu estou em respeito aqui ao meu marido e a questão do meu casamento com a igreja, não é? Mas é interessante aqui do verso 13 aqui, ele diz assim, ó, julguem entre vocês, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ele faz aqui uma pergunta. Aqui é a mulher que é casada e está com a cabeça descoberta, né? É próprio, né? Ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então aqui nem a mulher deveria descobrir a cabeça, nem o homem deveria ter cabelo comprido. Cabelo tudo curtinho. Você não vê, né? Na tradição do Império Romano, né? Homens com cabelo grande, né? É tudo cabelo curto, né? Você pode até ver isso na história. O 15. E que tratando da mulher é para ela uma glória. Que glória? Ter a cabeça coberta na hora de orar, né? Aí ele vai fechar aqui o discurso. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Tá vendo? Então, ela tanto poderia usar o véu, como poderia usar o cabelo grande. Ela estava ali honrando o Senhor e poderia orar e estar tranquilo na igreja. O que não poderia. Mas assim, dentro da igreja, existem algumas denominações, né, que a mulher não pode ter cabelo, né? Existe isso. Existe. A mamãe tinha um jardineiro que era da Assembleia de Deus, né? E aí eu Boa pergunta. cheguei lá de cabelo cortado, curtinho. Ou seja, vou dizer uma coisa para você. Põe o véu. Não, vou dizer uma coisa para você. Deus tinha uma bênção enorme para te dar hoje. Mas como você cortou o cabelo, ele não vai dar mais. Você está vendo, irmãos, o que é uma interpretação, não é, totalmente torcida do contexto? Isso é verdade. Por que é que as mulheres de algumas denominações não usam calça comprida? São proibidas de usar. Né? Não usa calça comprida, não raspa os cabelos das pernas, né? Porque tudo isso é pecado. Agora, aonde está isso na Bíblia, gente? Onde está isso na Bíblia? Como era que os homens andavam naquela época? Tudo de saia. Então, a túnica enorme. Saia, saião. A gente vai andar assim hoje, porque está lá desse jeito? Então, isso são costumes, né, que não são costumes bíblicos saudáveis. Né? E as pessoas entram nessa linha de doutrina, né, e é um peso nas costas. Você não pode cortar cabelo, você não pode raspar, fazer os seus asseios, não é? Não pode dar nenhum adeus para ninguém, porque o sovaco está todo cabeludo, você não pode raspar. Não é? É verdade isso. Né? Tem denominação, é interessante ainda hoje, que a igreja é dividida no meio. Senta-se aqui os homens e aqui as mulheres. As mulheres todas de véu. Todas de véu. E não oram, só os homens oram. Então, esse peso, ninguém suporta isso por muito tempo. Você não aguenta isso. Você não aguenta isso. Porque vai de encontro, não é? A primeira tradição da sua cultura. Segunda, a tradição bíblica, que não manda fazer nada disso. Tem que ter coerência, irmãos, tem que ter maturidade de ver essas coisas. Você vê o Cristo mandando alguém cortar o cabelo? Alguma mulher cortar o cabelo quando ele pregou a palavra de Deus? Não. Tem nada disso aqui, né? Então Paulo vai dizer aqui no verso 16, mas se alguém quiser discutir essa questão, sabe que nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Que costume? Dessa imposição das coisas. De ter que ser assim, tem que ser assado. Não é? Então, é muito interessante, irmãos, a gente observar a Escritura para ver isso aí. Não é? É uma vida... A doutrina bíblica, ela leva a gente a uma vida em abundância, em tranquilidade diante de Deus e dos homens. Porque Deus não está preocupado com a sua aparência. Nunca teve. Ele está preocupado com o quê, irmãos? Com o seu coração.
Seu coração não usa calça comprida, usa? Usa o cabelo grande? Não. Seu coração é seu coração, é a sua essência, sabe? E você é o que é, aquilo que seu coração expressa. Nós somos aquilo que falamos. Porque essa expressão da fala vem do coração. E é isso que Deus está de olho. Esse povo me adora da boca para fora. Isso tem várias passagens no Velho Testamento. Vocês sacrificam direitinho, fazem tudo, mas eu não aguento o sacrifício de vocês, porque é tudo mecânico, da boca para fora. Os seus corações estão longe de mim. É isso que Paulo está trazendo aqui, para a igreja. Capítulo 12, os dons espirituais. Esse capítulo aqui é muito interessante, irmãos. Muito interessante. Não é? Paulo vai falar isso aqui. Agora, o que eu queria que vocês observassem nesse contexto todo de Paulo tratando da igreja, né? Qual é o tema central de Coríntios? A unidade da igreja. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Está trazendo a igreja para uma unidade doutrinária e espiritual. Para que a igreja seja edificada sobre essas bases dos princípios da doutrina bíblica. Então, ele fala aqui de vários temas aqui para aglutinar, para trazer a igreja para ter uma consciência real do que é a vida cristã. Tem princípios para serem vividos, né? Deus deixou tudo isso estipulado. Então a gente chega aqui no capítulo 12 sobre os dons espirituais. É muito interessante a gente observar que é das cartas de Paulo onde ele mais fala dos dons espirituais, porque essa igreja era cheia de dom. Cheia de dom espiritual, a igreja de Corinto. Então Paulo vai tratar desse assunto. Por quê, irmãos? Porque está desorganizado o uso dos dons, ou o entendimento a respeito dos dons e a sua aplicação na igreja. Porque senão ele não trataria desse assunto, ele passaria para outro assunto. Mas o fato é que havia uma disputa, não é? De hierarquia dos dons. Eu falo em línguas, então, sou top aqui, eu sou aqui em línguas. Tá? Não, eu sou profeta, Deus fala diretamente comigo, então tá. Eu sou apóstolo, sabe? Eu sou mestre. Então, havia uma briga interna, né, a respeito dos dons. Então, por quê? Porque o capítulo 13 é muito interessante. É o mais interessante aqui a respeito dos dons. Por quê? Porque Paulo vai tratar um capítulo inteiro de Coríntios falando sobre um tema só. Depois de expor no capítulo 12 aqui e no capítulo 14 também a respeito dos dons, não é? Entre o capítulo 11, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem o 13, aonde é a mensagem central do que Paulo quer tratar com a igreja. De que fala o capítulo 13? Leia o verso 13 aí, você vai ter o resumo do capítulo 13. 13 e 13. Paulo está chamando a igreja para quê? Qual é o maior dom aqui? O amor. Porque, irmãos, se você não tem um coração amoroso segundo a Escritura, um coração que pulsa por Cristo, que você ama Jesus, você ama Cristo, você quer a Cristo, você tem paixão por Cristo, porque você foi alcançada pelo seu Evangelho, pelo seu perdão e a sua remissão. Então, o seu coração está todo entregue a Ele. Então, se você ama Cristo, o que é que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Você vai amar a quem? Ao seu próximo. Não tem como, irmãos. Não tem como a gente dizer, eu amo a Cristo e ter, assim, aversão ao meu irmão. Sabe? Não, sabe, tal. Está tudo errado. Você não ama. Eu falo aqui do amor bíblico, como está aqui em Coríntios 13. De suportar, de morrer e tal, de se autonegar, esse tipo de amor aqui. Então, Paulo chama aqui a igreja de Corinto, olha, irmãos, vocês são ótimos, vocês têm dons fabulosos, vocês estão em igreja assim que tem, mas olha, falta alguma coisa aqui. Falta alguma coisa para que esses dons realmente frutifiquem conforme a Escritura, frutifiquem para a edificação do corpo, da unidade do corpo de Cristo. O dom não é algo, não é posse daquele que recebeu o dom. E não é para a sua edificação pessoal, mas é para a edificação da igreja.
Então falta em vocês amor. O amor bíblico. Aí ele descreve aqui como é o amor. É tanto que ele começa assim, ó. Eu posso mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Além dos dois que eu falei aqui no capítulo 12. Um caminho excelente, sobremodo excelente. Né? Ele vai dizer aqui no verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, né? Essa questão dos anjos aqui é uma hipérbole muito grande aqui. Não quer dizer que existe a língua dos anjos, existe, mas a gente não sabe qual é. Isso aqui é para ele mostrar assim, ainda que eu fale até a língua dos anjos. Então, eu estou falando todos os idiomas, inclusive dos anjos. É o que ele quer dizer aqui. Se não tiver amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Um coração duro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, aí ele vai chamar aqui os dons, está vendo? E conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que não tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Isso aqui é pesado, porque ele aqui atinge a sua existência. É como se ele dissesse, a base da sua existência, para você mesmo existir, é o amor. Senão você não existe. Você está completamente assim, perdido. Isso aqui, Paulo toca num ponto aqui muito, muito forte. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Olha só que pesado isso aqui. Amor a quem, irmãos? Amor a Deus, amor a Cristo. O foco aqui é esse. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quem coloca o amor em nosso coração, irmãos, não somos nós. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. Para a sua glória. Não é para mim, é para a sua glória, não. Se nós amamos as pessoas, irmãos, isso não vem de nós. Porque a nossa tendência não é essa. A nossa tendência é amar a nós mesmos e os outros que explodam. Estou nem aí com os outros. Eu vou usar os outros para poder satisfazer as minhas necessidades. Mas quando nós amamos com o amor de Cristo, nós queremos o quê? Satisfazer a necessidade dos outros. A nossa não é mais prioritária. Porque a gente sabe que Deus tem nos amado e que Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Ele começa aqui. Ainda que eu distribua, aí o verso 4. Aí ele vai falar aqui das características do amor. O amor é paciente e bondoso. Aí começa a confrontar com a sua personalidade, né? Porque a minha já confrontou, que eu sou muito impaciente, que eu diga a minha esposa. E eu luto com isso. E bondoso. Bondoso, aí a gente vai lá. O amor não se arde em ciúme. Então, se você tem ciúme de alguma coisa ou da sua mulher, tem alguma coisa errada. Ciúme é uma coisa doentia. Né? Vai mais além aqui. Não se envaidece. Eu sou muito humilde, eu sou um cara, eu sou muito amoroso. Está tudo errado. Você está vendo que é você, é eu, o trono aqui é você no seu coração. Não é orgulhoso. Você viu hoje o que nós fizemos aqui na igreja, limpando a igreja toda hoje, catamos o mato aí, tal. Olha só o trabalho que a gente fez. Espera aí, cara. Você fez para quem? Para você ou para o Senhor? Por esse balãozinho aí, cara, não é assim não. Você está servindo a Deus, não é? Não se conduz de forma inconveniente. Não busca seus interesses. Não se irrita. Aqui também eu pisei na bola. Eu me irrito facilmente com as coisas, principalmente dentro de casa. Eu luto com isso também. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse finalzinho aqui, irmãos, é assim. Eu não consigo nenhum disso aqui. Eu não consigo nada. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu estou fora desse contexto aqui. Totalmente fora. Então, Deus é muito misericordioso comigo. Porque na minha inutilidade, na minha imperfeição, Ele mesmo assim
me tem como seu servo. Então, eu tenho como deixar de amar um Deus desse? Não tenho. Eu tenho um motivo suficiente para amar o Senhor e dizer, Senhor, olha só, eu preciso entender esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque na maioria das vezes, não é, eu não consigo sofrer. Eu quero sair do sofrimento. De alguma forma, eu vou procurar aí. Eu vou bater alguma porta aí. Na dor, no sofrimento, eu perco a minha fé, eu perco a minha crença no Senhor. Eu desvio completamente, eu fico assim, atordoado. Eu saio de tempo. Não sei esperar também a atuação. Não sei. Eu fico agoniado e não consigo suportar. Você está vendo como nós somos frágeis? E é pura graça de Deus nos sustentando aqui a vida e nos ensinando a amar. Isso aqui, irmãos, é a igreja de Corinto. Tem a ver com a minha, com a sua igreja, com a minha, com a sua cara. Não tem diferença. Não é? Então, quando eu começo a entender, não é, que o amor de Deus, ele extrapola, ele vai muito além da minha condição, da minha inutilidade, da minha fraqueza, e ele assim me acolhe e me quer e me usa para isso, para poder abençoar. Não tem como você usar os dons para o seu benefício próprio. Você vai, distribuir para a igreja. Aí os dois vão fazer sentido, de exortação, de ensino, de profecia, né? Que profecia aqui é a proclamação do Evangelho, né? A gente vai tratar dos dons aqui. Olha o verso 8. O amor jamais acaba. Ah, pastor, eu deixei a igreja. Não, mais não. Por quê? Ah, o meu amor esfriou, acabou. Cara, você é crente, como é que você diz uma coisa dessa? Das duas, uma. Ou você não entendeu o Evangelho, ou você não é crente. Porque o amor de Deus por você, cara, jamais acaba. Então, se o amor que abastece o meu coração de amor jamais acaba, como é que o meu amor vai acabar? Por ele e pelos outros? Não acaba. Não acaba, irmãos. Continua aqui. Havendo profecias, desaparecerão. Olha só que coisa interessante. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Por quê? Porque nós somos o quê? Imperfeitos. Nada que nós fazemos é completo, irmãos. É imperfeito. É tudo por graça e misericórdia de Deus. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando Cristo vier e restaurar todas as coisas, aí ele vai falar aqui dele mesmo, né? Aqui da caminhada de Paulo a esse entendimento e essa maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Então, ele aqui dá uma exortada na igreja. Porque tudo que está acontecendo para trás aqui de Coríntios, aqui, é como se a igreja fosse... Só tivesse menino na igreja. Ah, você pegou a minha bola. Ah, você pegou meu carrinho. Ah, você pegou não sei o quê. E começa essas brigas. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Pedro. Ah, eu sou de Apolo. O meu dom é melhor. Então, tudo coisa infantil. Você viu fulano, cortou o cabelo. Você viu fulano, veio para a igreja de short e tal. Então, você está vendo isso? Uma igreja totalmente imatura, infantil. Tem os dons, mas não estão sabendo aplicar os dons direito. Então, Paulo fala que passou por isso, ele vivenciou isso, mas que chegou a ser homem. Quando, porém, quando cheguei a ser homem, quando chegou a maturidade cristã, o Evangelho entrou em meu coração, deixei de ser menino. Desisti das próprias coisas de menino. Porque, aí ele vai aqui trazer a nossa realidade hoje aqui. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura, e é verdade. Porque somos incompletos para isso, para ver totalmente a realidade espiritual. Depois veremos face a face quem é Cristo. Agora, o meu conhecimento é incompleto, correto, por causa do pecado. A gente não tem o conhecimento pleno de Deus. Depois conhecerei como também sou conhecido. Cristo vai revelar. Quando Cristo nos restaurar, irmãos, a gente vai conhecer realmente quem nós somos. Perfeitos, plenos, como deveria ser desde o começo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Por que o amor é o maior deles? O texto explicou, não é? Vocês entenderam por que o amor é maior? Por quê? Vamos tentar entender aqui?
Porque, irmãos, profecia vai desaparecer, língua vai desaparecer, ciência vai desaparecer, conhecimento vai desaparecer. Quem é que vai ficar na eternidade conosco? O amor. O amor pleno, perfeito. Ok, irmãos? Então, isso aqui é Paulo trazendo a igreja para essa unidade, como fundamento básico, o amor a Deus e a Cristo, e a submissão e esse amor para amar os irmãos, para amar a igreja. Aí sim, os dois vão fazer sentido. Aí sim, a gente vai voltar aqui depois para o capítulo 12. Não é? Ok, irmãos? Vamos terminar aqui a nossa aula. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, é muita coisa para nós entendermos e aplicarmos ao nosso coração. E a gente precisa que o Senhor nos ajude a quebrantar o nosso coração, Pai, aos Teus princípios. Porque muitas vezes, Pai, nós não sabemos usar os dons que o Senhor nos deu, a gente mistura os pés pelas mãos. Às vezes também, Senhor, quase sempre nós não sabemos usar esse amor, como está aqui em Coríntios 13, a gente mistura muito com o nosso sentimento de justiça própria, nosso amor próprio, e nós acabamos atropelando o processo das coisas, do crescimento do nosso irmão, da igreja, Senhor. Ó Deus, precisamos de um arrependimento, Pai, em nosso coração. Para, Senhor, temos a chama, Senhor, e o desejo de conhecer a Tua palavra, Senhor, e nos deleitarmos no Senhor. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso fim. Para isso o Senhor nos criou, Pai. Para conhecermos o Teu nome e gozar do Senhor na prática da vida comum, para que a vida abundante, Senhor, seja em nossa vida um testemunho para os outros. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa a nossa imaturidade, Senhor, que às vezes agimos muitas vezes como menino. Eu falo por mim mesmo, Senhor. Traz-nos, Senhor, a maturidade, uma serenidade, Senhor, da relação com nossos irmãos, com a igreja, para que, Senhor, a manifestação dos Teus dons aqui nessa igreja, Senhor, se manifeste de uma forma bonita, agradável, que agregue, que conduza o crescimento da igreja, Senhor, em sua diversidade. Obrigado por cada pessoa aqui, Senhor, que Tu trouxeste essa igreja, que Tu chamaste para o Teu seio, para o Teu pastoreio, Senhor. Assim Te oramos, em nome de Cristo. Amém. Eu vou passar para o Tiago, porque ele vai encerrar, ele está na liturgia, não é? Ele vai... Pode vir. Amém, irmãos. É só uns breves avisos para a gente terminarmos. Lembrando da nossa reunião de quarta-feira, às 19h30, reunião de oração e estudo bíblico. Lembrando também, agradecendo a Deus pela vida da Junta Diaconal, né, que a Junta Diaconal ontem fez um mutirão e limpou a grama aqui. Então, lembrar de estar orando por esses irmãos que Deus tem levantado para cuidado com a igreja. E hoje também tem uma lembrancinha para as mães. A Celina, você que vai distribuir, Celina? Pede o Samuel e o Daniel para entrar, por favor. Elas entregam hoje, Dia das Mães. Nós vamos fazer ter uma lembrancinha para as mães e nós também vamos fazer uma